Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Catherine. Nunca foi fácil, mas nunca esperei que fosse. Cresci ouvindo que a vida só sorri para quem está disposto a suar por ela. E eu suei. Muito. Meu nome é Catherine, e se tem uma coisa que a vida me ensinou é que nada vem sem esforço. Desde que me entendo por gente, sonhava em ser médica. Talvez porque eu via minha mãe lutando para cuidar de mim e dos meus irmãos com a saúde debilitada e quase sem recursos. Talvez porque enxergasse na medicina uma forma de retribuir à vida as oportunidades que eu mesmo precisei conquistar como residentes. Meu primeiro emprego no hospital foi como faxineira. O turno era longo, a hierarquia cruel, mas nada disso me abalava. Trabalhei em silêncio, aproveitando cada oportunidade para aprender. Meu objetivo era claro, me formar, alcançar o jaleco branco e ver meu nome estampado em uma porta de consultório. Mas, enquanto sonhava alto, vivia no chão, literalmente, limpando corredores e ouvindo conversas de médicos que me inspiravam tanto quanto me faziam sentir um pouco fora de lugar. Foi nesse mesmo hospital que conheci Felipe. Ele não era o tipo de homem que você nota logo de cara, mas tinha algo nele que me atraía. Talvez o sorriso fácil ou o jeito de se preocupar com os outros. Ele dizia me admirar pela minha garra e pelo meu sonho, e eu acreditei. A verdade é que ele parecia ser diferente de tudo que eu já conhecera. E, por um tempo, foi. Os primeiros anos de namoro foram repletos de promessas de apoio mútuo, mas isso começou a mudar quando nos casamos e ele me apresentou à sua família. Minha sogra, Vera, era uma mulher elegante, daquelas que fala olhando por cima dos ombros, como se estivesse sempre avaliando o mundo e encontrando falhas. No dia em que a conheci, senti o peso do julgamento em seus olhos. Não demorou muito para ela me dizer o que realmente pensava. Então você é faxineira? A palavra saiu da boca dela como se fosse um insulto. Que diferente. Felipe sempre teve ambições maiores. Fiquei em silêncio. Não porque me faltassem palavras, mas porque aprendi cedo que a melhor resposta para a arrogância é o sucesso. E eu sabia que meu sucesso estava vindo, mais cedo ou mais tarde. O problema foi que, enquanto eu construía esse futuro, precisei enfrentar as pedras que Vera jogava no meu caminho, e não eram poucas. Juliana, a irmã mais nova de Felipe, era um reflexo da mãe. Sempre maquiada e impecável, fazia questão de rir às minhas custas. Nossa, Catherine, você tem mãos tão delicadas. Não imaginava que fossem boas para segurar o esfregão. Às vezes, parecia que as duas competiam para ver quem conseguia ser mais cruel. E Felipe? Ele ficava em silêncio. Era como se as palavras da mãe e da irmã se transformassem em fumaça, passando despercebidas por ele. Isso doía mais do que qualquer insulto. Eu me perguntava como ele podia permitir aquilo. Será que não enxergava o esforço que eu fazia, tudo o que estava sacrificando para construir um futuro para nós dois? Mesmo assim, eu engolia o orgulho e continuava. Meu trabalho no hospital era cansativo, mas eu encontrava tempo para estudar entre um turno e outro. As noites eram solitárias e muitas vezes eu me pegava imaginando como seria minha vida depois que conquistasse o diploma. Sonhava em deixar para trás o rótulo que Vera e Juliana tentavam me colar e provar que eu era muito mais do que elas jamais enxergariam. Naquele momento, a casa onde morávamos era o único lugar em que me sentia em paz. Comprei um imóvel com o dinheiro que havia economizado ao longo dos anos, mas Felipe acreditava que tínhamos comprado juntos. Achei mais fácil deixar que ele pensasse assim. Não queria discussões e, para ser honesta, gostava de vê-lo orgulhoso do lugar que chamávamos de lar. Mal sabia ele que esse orgulho seria sua maior vergonha no futuro. A cada dia que passava, eu sentia que estava mais próxima de algo grande, mesmo que os insultos de Vera e Juliana continuassem tentando me arrastar para baixo. Mas eu era como uma planta crescendo em solo árido, minhas raízes estavam fincadas fundo demais para que qualquer tempestade pudesse me derrubar. No entanto, eu sabia que essa convivência tóxica estava chegando ao limite. Alguma coisa dentro de mim dizia que o tempo de engolir calada estava prestes a acabar.
Aquele jantar em família seria o divisor de águas, mesmo que eu ainda não soubesse exatamente como. A rotina de humilhações continuava, mas a verdade é que eu estava aprendendo a usar o desprezo de Vera e Juliana como combustível. Cada comentário maldoso, cada olhar de reprovação, fazia crescer dentro de mim uma força que nem eu sabia que tinha. Mas isso não quer dizer que não doía. Doía muito. Principalmente o silêncio de Felipe. Ele era meu marido, a pessoa que eu escolhi para construir uma vida, e mesmo assim, sempre que sua mãe ou sua irmã me atacavam, ele abaixava a cabeça, como se preferisse desaparecer a me defender. Lembro de uma noite em especial. Era nosso aniversário de casamento, e eu havia preparado um jantar simples, mas cheio de carinho. Felipe chegou tarde e parecia cansado, mas o sorriso que dei quando ele entrou pela porta não foi correspondido. Minha mãe pediu para passarmos na casa dela no sábado. Disse, enquanto largava a mochila no sofá. Era sempre assim, Vera pedia, e Felipe obedecia. Eu tentei engolir o incômodo e sugeri que talvez pudéssemos ter um tempo só para nós, mas ele balançou a cabeça, dizendo que era melhor não contrariá-la. Sábado chegou, e com ele mais um desfile de insultos velados. Você devia arrumar algo mais digno para fazer, Catherine, disse Vera enquanto colocava chá na xícara. Trabalhar em um hospital é admirável, mas como médica, sabe? Não como, bem, você entende. Juliana estava sentada ao lado dela, mastigando um biscoito e rindo como se a conversa fosse a coisa mais engraçada do mundo. Fingi que não ouvi, como sempre fazia, mas no fundo algo começava a mudar. Era como se uma pequena rachadura tivesse aparecido no meu controle, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, tudo desmoronaria. Só precisava decidir como e quando. Não porque eu quisesse vingança, mas porque merecia respeito. Felipe não disse nada naquela noite, como sempre. Quando voltamos para casa, eu perguntei, por que você nunca me defende? Ele me olhou com uma expressão de cansaço, como se fosse eu a causadora de todos os problemas. Catherine, você sabe como minha mãe é. É melhor deixar pra lá. Não vale a pena discutir. Ele não entendia que não era só sobre Vera ou Juliana. Era sobre ele, sobre o que nossa relação estava se tornando. Ou talvez ele entendesse, mas simplesmente não se importava o suficiente para fazer algo a respeito. Naquela noite, depois que ele foi dormir, sentei-me no sofá da sala e fiquei encarando o teto. A casa estava em silêncio, mas dentro de mim havia uma tempestade. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Já estava cansada de esperar por uma mudança que nunca viria. Vera e Juliana não mudariam. Felipe, com seu silêncio cúmplice, não mudaria. A única pessoa que poderia fazer algo era eu. Foi quando decidi começar a me preparar. Eu tinha algo que elas não sabiam, um trunfo que poderia virar o jogo quando o momento certo chegasse. A casa, aquela que Vera e Juliana idolatravam como um símbolo de status e que Felipe tanto se orgulhava de apresentar como nosso lar, era exclusivamente minha. O contrato estava no meu nome, cada centavo pago com dinheiro que eu economizei ao longo dos anos. Era meu porto seguro, meu símbolo de independência, mesmo que até então eu não tivesse precisado usá-lo como tal. Os dias seguintes foram uma mistura de calma aparente e uma ansiedade crescente dentro de mim. No trabalho, continuei a dar o meu melhor, limpando corredores e ouvindo as conversas dos médicos, lembrando-me constantemente do motivo pelo qual eu suportava tudo aquilo. Eu estava me aproximando do final do curso de medicina, cada vez mais perto de realizar o meu sonho. Mas, enquanto construía meu futuro, sabia que precisaria desamarrar os laços que me prendiam ao passado e à família de Felipe. A gota d'água veio na semana seguinte, quando Vera organizou um jantar para celebrar a família. Como ela mesma disse, claro que isso significava uma nova oportunidade de me humilhar em público. Desta vez, eu sabia que seria diferente. Não porque eu estava pronta para enfrentá-la diretamente, mas porque tinha algo que ela não esperava, a força de quem já não tinha nada a perder. Na noite anterior ao jantar, fiquei acordada até tarde, revisando os papéis do divórcio. Não era uma decisão fácil, mas era necessária.
Se Felipe não era capaz de me defender de sua própria família, que tipo de parceiro ele poderia ser? Eu merecia mais do que isso. Merecia alguém que me respeitasse pelo que sou, que enxergasse o meu valor além das aparências e das convenções sociais. Quando guardei os papéis na bolsa, senti algo que não sentia há muito tempo, paz. Eu sabia que estava prestes a enfrentar uma tempestade, mas dessa vez eu tinha o controle. Não importa o que acontecesse naquele jantar, eu sairia dele com a cabeça erguida e com a certeza de que havia feito o que precisava ser feito. O peso do silêncio de Felipe estava prestes a ser quebrado por mim. O jantar na casa de Vera era o mesmo de sempre, um teatro de falsas cordialidades, disfarçando as farpas que eu sabia que viriam a qualquer momento. Antes de sairmos, Felipe me lançou aquele olhar de aviso. Ele sempre fazia isso, como se dissesse, por favor, não cause problemas. Mal sabia ele que, naquela noite, os problemas estavam prestes a mudar de lado. Ao chegarmos, Vera nos recebeu com aquele sorriso frio que eu já conhecia tão bem. Catherine, querida, que bom que veio. Felipe disse que você tem estado muito ocupada com seus afazeres. A palavra afazeres saiu de sua boca com o mesmo tom que usava para falar de algo descartável. Ignorei. Não por fraqueza, mas porque tinha algo maior planejado. A mesa estava impecável, como sempre. Pratos caros, talheres brilhando, e Vera comandando a noite como uma rainha em seu trono. Juliana estava sentada ao lado dela, com o celular em mãos, rindo de algo que parecia importante demais para dividir conosco. Felipe, como de costume, ficou quieto, apenas assistindo enquanto eu tentava navegar pelas armadilhas que sabia que seriam colocadas à minha frente. O jantar começou com assuntos banais. Vera falava sobre suas amigas do clube, enquanto Juliana comentava sobre as últimas tendências de moda. Tudo perfeitamente ensaiado, até que Vera decidiu mudar o tom. Então, Catherine, como vai seu trabalho no hospital? Imagino que seja cansativo, sabe, limpar o chão e tudo mais. Sua voz era doce, mas o veneno era evidente. Antes que eu pudesse responder, Juliana interrompeu, rindo. Mamãe, você sabe como é. Ela está acostumada. Afinal, algumas pessoas nasceram para servir, não é mesmo? Felipe olhou para o prato, como sempre fazia quando as coisas começavam a ficar desconfortáveis. Respirei fundo e mantive a calma. Eu já esperava por algo assim, mas não estava ali para me defender. Não dessa vez. Eu estava ali para resolver de vez. Então, deixei que continuassem. Sabe, Felipe, é admirável como você consegue manter tudo funcionando com... Bem, as circunstâncias. Deve ser difícil equilibrar tudo quando sua esposa... Ela fez uma pausa dramática, como se escolhesse cuidadosamente a próxima palavra. Contribui tão pouco. Aquele foi o ponto de ruptura. Não porque me feriu, mas porque eu percebi que elas nunca mudariam. Era a mesma dança de sempre, e Felipe, o homem que deveria estar ao meu lado, continuava imóvel. Eu me levantei lentamente, e o barulho da cadeira arrastando chamou a atenção de todos. Puxei minha bolsa e coloquei um envelope sobre a mesa, com calma, sem pressa. Vera, Juliana. Comecei, olhando para cada uma delas. E Felipe, principalmente você. Eu trouxe algo que acho que vocês vão querer ver. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Eles me encararam, confusos. Felipe foi o primeiro a pegar o envelope. Abriu e começou a ler os papéis. O rosto dele foi mudando, como se cada palavra drenasse o sangue de seu corpo. Quando terminou, ele levantou os olhos para mim, a expressão dele um misto de desespero e incredulidade. Catherine, o que é isso? Ele murmurou, a voz quase falhando. São os papéis do divórcio, Felipe. Respondi com firmeza, mantendo meu olhar fixo no dele. Eu já assinei. Só falta você? Vera explodiu primeiro. Você está louca? Divórcio? Não seja dramática, garota. Felipe, diga alguma coisa.
Mas ele continuava paralisado, segurando os papéis como se fossem uma sentença de morte. Juliana, por outro lado, começou a rir, mas era um riso nervoso, sem a confiança de antes. Divórcio? Ah, por favor, Catherine. Você não tem para onde ir. O que vai fazer? Viver na rua? Foi então que eu soltei a bomba final. Juliana, Vera, a casa onde vocês estão sentadas agora, essa casa que vocês tanto idolatram, ela é minha. Está no meu nome, foi comprada com o meu dinheiro. Então, não, eu não vou viver na rua. Mas vocês podem começar a pensar em onde vou morar. O choque nos rostos delas foi um espetáculo à parte. Vera gaguejou, tentando encontrar palavras. Isso não pode ser verdade. Felipe, diga que isso não é verdade. Mas Felipe sabia. Ele sabia que era verdade. Ele sabia porque ele nunca havia contribuído um centavo sequer para comprar a casa. A sala ficou em silêncio. Eu olhei para Felipe uma última vez. Eu suportei muito por você. Suportei insultos, humilhações e até o seu silêncio. Mas hoje, isso acaba. Eu mereço respeito, Felipe, algo que você nunca foi capaz de me dar. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Quando saí, ouvi Vera começar a gritar algo, mas não me virei para ouvir. Aquela casa, aquela família, aquele peso, tudo ficou para trás. A sensação de alívio foi imediata. Não era só uma vitória contra Vera e Juliana. Era uma vitória sobre tudo que tentaram me fazer acreditar que eu não era. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas, senti algo novo. Liberdade. Finalmente, liberdade. Quando deixei aquela casa, o ar frio da noite parecia mais acolhedor do que qualquer sala na qual Vera e Juliana já haviam estado. Caminhei devagar, sem rumo, deixando meus pensamentos se organizarem. A raiva misturava-se com um alívio tão intenso que quase me fazia sorrir. Era como se um peso imenso tivesse sido arrancado das minhas costas. Pela primeira vez em anos, eu sentia que estava no controle da minha vida. No dia seguinte, acordei cedo, apesar da noite mal dormida. Não havia lágrimas, apenas uma calma estranha e resoluta. Eu sabia que Felipe tentaria me procurar, mas também sabia que, naquele momento, ele estava mais preocupado com as consequências do que com o casamento. E, claro, havia Vera e Juliana. Elas não iam deixar isso barato. Felipe ligou no início da tarde. Quando vi o nome dele no visor, senti um aperto no peito, mas não atendi. Em seguida, mensagens começaram a chegar. Primeiro, desculpas tímidas. Depois, implorações mais desesperadas. Ele me dizia que havia cometido um erro, que não sabia como deixar de lado as pressões da mãe, que ainda me amava. Ignorei todas as mensagens. Não era amor. Ele estava assustado porque, sem mim, tudo desmoronaria. Não era arrependimento verdadeiro, era desespero. Sabia disso porque, se realmente se importasse, ele teria me defendido muito antes de as coisas chegarem a esse ponto. Foi só quando ele apareceu na porta do apartamento que aluguei temporariamente que decidi ouvi-lo. Ele parecia cansado, os ombros caídos, a postura de alguém que havia sido derrotado. Catherine, por favor, podemos conversar? Cruzei os braços e o encarei por um momento antes de abrir a porta. Você tem 5 minutos. Meu tom era firme, mas internamente eu sentia um turbilhão. Não era fácil confrontar alguém com quem você compartilhou tanto, mesmo quando sabia que o relacionamento havia terminado. Felipe entrou devagar, olhando ao redor do pequeno apartamento. Finalmente, ele começou. Eu não sabia que você estava tão infeliz. Não percebi que minha mãe e minha irmã estavam passando dos limites. Eu devia ter feito mais, mas é que você sabe como elas são. Balancei a cabeça, interrompendo, não, Felipe. Eu não aceito essa desculpa. Eu não esperava que você mudasse quem elas são. Mas eu esperava que você fosse meu parceiro, que me defendesse.
Que me mostrasse que estava ao meu lado, mesmo quando fosse difícil. E sabe o que você fez? Você se calou. Sempre. Ele abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão, silenciando. Sabe o que é mais triste? É que eu amei você. E amei tanto que deixei você pisar na minha dignidade inúmeras vezes. Mas agora, eu me amo mais. E é por isso que você vai assinar aqueles papéis. Felipe parecia prestes a chorar. Por favor, Catherine, me dá uma chance. Eu posso mudar. Eu vou mudar. Cruzei os braços e o encarei com firmeza. Você teve chances. Várias. E as desperdiçou todas. Ele ficou em silêncio, os olhos cheios de arrependimento, mas não disse mais nada. Apenas assentiu. Pegou os papéis que eu havia deixado sobre a mesa e os assinou com mãos trêmulas. Quando terminou, me encarou por um momento antes de sair. Eu sinto muito, disse ele, em voz baixa, antes de fechar a porta. Quando a porta se fechou, uma onda de emoções me atingiu. Não era apenas alívio. Era também tristeza, dor e até uma pequena dose de dúvida. Mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. Sabia que, às vezes, precisamos escolher a nós mesmos, mesmo quando isso significa deixar para trás pessoas que amamos. Nas semanas seguintes, recebi notícias de Vera e Juliana. Elas não me procuraram diretamente, mas amigas em comum fizeram questão de relatar os murmúrios. A casa que tanto idolatravam estava sendo colocada à venda. Sem o nome para garantir a posse, Felipe e sua família estavam sendo forçados a reavaliar suas vidas. Não senti prazer em saber disso. Na verdade, senti pena. Pena por eles nunca terem entendido o verdadeiro valor de uma pessoa, além de suas posses ou posição social. Pena por Felipe ter deixado seu silêncio destruir algo que poderia ter sido especial. E quanto a mim? Bom, eu segui em frente. Com o divórcio oficializado, comecei a focar completamente na minha formação. Cada passo que dava no hospital, cada aula que concluía, cada paciente que encontrava no caminho me lembrava de por que eu havia começado essa jornada. Minha vida estava apenas começando. E, dessa vez, era minha. Inteiramente minha. Meses haviam se passado desde a noite do jantar, e eu sentia como se minha vida tivesse se transformado completamente. Não foi fácil no início. Deixar para trás um casamento, mesmo que já havia se tornado uma prisão emocional, é doloroso. Mas a dor foi dando lugar à esperança. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava sozinha, mas não me sentia solitária. Estava em paz. Minha rotina no hospital continuava intensa, mas agora havia um propósito ainda mais claro em cada turno, em cada hora de estudo. Com o divórcio oficializado, toda a energia que antes desperdiçava tentando agradar a família de Felipe agora era canalizada para os meus sonhos. E esses sonhos estavam se tornando realidade. Meu diploma estava próximo, e cada conquista era uma prova de que, apesar de tudo, eu havia vencido. Quanto a Felipe, soube que ele continuava na casa por um tempo. Vera e Juliana tentaram reverter a situação judicialmente, mas os documentos estavam sólidos demais. A casa era minha, e não havia brechas para contestação. Quando finalmente foram obrigados a deixá-la, Vera fez um escândalo, acusando Felipe de ser um homem fraco que deixou a família desmoronar. Ouvi dizer que ele foi morar em um apartamento pequeno e passou a evitar a mãe e a irmã. Talvez ele tenha percebido, tarde demais, o quanto permitiu que elas destruíssem o que tínhamos. Vera, por sua vez, caiu em desgraça entre as amigas do clube. Sua queda foi um golpe público. De uma matriarca orgulhosa que controlava tudo ao seu redor, ela se tornou motivo de fofocas. Algumas amigas cortaram contato, enquanto outras apenas observavam de longe, talvez com um toque de satisfação. Juliana também não ficou imune às consequências. Sem o apoio financeiro de Vera e Felipe, precisou começar a trabalhar mais e exibir menos. O brilho de suas roupas de grife deu lugar à realidade de uma vida sem suporte que antes ela considerava garantido.
Eu, por outro lado, finalmente sentia que estava florescendo. Com o dinheiro da casa, decidi investir em algo que há muito sonhava, um pequeno consultório que começaria a funcionar assim que eu concluísse a residência. Era um espaço simples, mas cheio de possibilidades. Era o início de uma nova fase, e cada detalhe ali representava minha independência, minha luta e minha vitória. Mas minha maior conquista não foi material. Foi emocional. Pela primeira vez, aprendi a colocar meus próprios sonhos e necessidades acima das expectativas dos outros. Aprendi a reconhecer meu valor e a não permitir que ninguém o diminuísse novamente. Não foi fácil, mas foi libertador. Certo dia, enquanto tomava café no consultório recém-mobiliado, recebi uma ligação inesperada. Era Felipe. Ele pediu para me encontrar, dizendo que precisava conversar. Por um momento, hesitei. Não sabia se queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas decidi encontrá-lo, talvez mais por curiosidade do que por vontade real. Nos encontramos em um café no centro da cidade. Ele parecia diferente, mais magro e com olheiras profundas. Quando me viu, tentou sorrir, mas o gesto parecia carregado de arrependimento. Catherine, obrigado por vir. Começou, a voz mais baixa do que eu lembrava. Eu esperei que ele continuasse, sem pressa de facilitar a conversa. Ele suspirou e olhou para a mesa antes de falar novamente. Eu só queria dizer que sinto muito. Por tudo. Eu fui um covarde, e eu sei disso agora. Deixei minha mãe e minha irmã destruírem o que tínhamos porque era mais fácil para mim do que enfrentá-las. E isso me custou tudo. Assenti, mas não disse nada. Não porque quisesse prolongar seu sofrimento, mas porque sabia que não havia mais nada para discutir. Ele continuou, eu sei que não posso consertar o que fiz, mas espero que você saiba que eu reconheço que errei. E que você merecia alguém muito melhor do que eu. Era um pedido de desculpas tardio, mas sincero. E, pela primeira vez, senti que não havia mais mágoa. Olhei para ele e sorri, um sorriso calmo, sem rancor. Felipe, eu te perdoo. Mas o que aconteceu entre nós ficou no passado. Espero que você encontre o que procura, mas eu já segui em frente. Ele assentiu, aceitando minhas palavras com um leve aceno de cabeça. Quando nos despedimos, senti um peso sair dos meus ombros. Não era apenas o fim de uma conversa, era o fim de um capítulo. Nos meses seguintes, minha vida continuou a crescer. O consultório prosperava, e com o tempo, percebi que havia espaço em minha vida para algo além do trabalho. Conheci pessoas novas, fiz amigos e, eventualmente, encontrei alguém que me olhou não com julgamento, mas com admiração. Alguém que me respeitava por quem eu era, sem tentar me moldar ou diminuir. Não foi algo que procurei ativamente, mas que surgiu quando eu estava finalmente pronta. Quanto a Vera e Juliana, ouvi falar que foram morar em uma casa pequena na periferia da cidade. Vera, incapaz de lidar com a perda de status, isolou-se, enquanto Juliana continuava tentando manter as aparências. Felipe, por sua vez, começou uma nova vida, mais humilde, mas talvez mais honesta. E eu era feliz. Não porque tudo havia dado certo, mas porque eu finalmente havia aprendido a ser minha própria heroína. E essa, talvez, tenha sido a maior vitória de todas. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!